Olá, nós hoje vamos estudar a produção de conteúdos educativos. Entende-se por material pedagógico todo e qualquer conteúdo de informação e conhecimento disponível em suporte físico, formato digital ou configurando um objeto tecnológico, subordinável a objetivos de formação, podendo ser explorados em contextos específicos de aprendizagem e com valor para o reforço ou desenvolvimento de competências específicas de determinada população-alvo. É importante referir a diferença entre recurso, material ou conteúdo. Falamos aqui de recurso quando estamos a falar de toda a riqueza do construto da educação, da criação de percursos de aprendizagem. Por exemplo, um objeto SCORM. Estamos a falar de um material quando referimos a matéria, o elemento, um vídeo, um texto, uma imagem. Estamos a falar de conteúdo quando nos referimos ao substrato, a parte essencial do conteúdo. Sugiro agora a visualização deste pequeno vídeo. Que fatores deveremos ter em conta quando escolhemos os materiais pedagógicos? Essencialmente, devemos nos preocupar com a natureza dos conteúdos de aprendizagem, com as características dos métodos pedagógicos que pensamos utilizar, com as características do nosso público-alvo, com as características intrínsecas ao próprio conteúdo, com o tempo que temos disponível, com a experiência e o grau de familiaridade do professor, com a dimensão da turma e a capacidade instalada da própria organização formadora. No que diz respeito aos materiais educativos, é importante garantir que cada conteúdo contemple os elementos necessários para orientar os estudantes no alcance dos objetivos de aprendizagem. Os propósitos e as formas de utilização dos conteúdos devem ser claramente descritos. A organização lógica e estruturada dos conteúdos deve facilitar o estudo individual e o desenvolvimento de competências de autoestudo. Importa ainda garantir que os materiais educativos são atuais, isentos de erros, relevantes e apresentados em diferentes perspectivas. Apresentados e apropriados às necessidades dos estudantes em concreto e às suas experiências prévias. Aqui eu tenho um exemplo muito genérico de uma boa prática na produção de recursos educativos. Neste caso, trata-se de um objeto SCORM, um objeto de aprendizagem que utiliza os principais conceitos e standards para a qualidade da produção de recursos educativos. Por que é que devemos recorrer a vários equipamentos ou a vários materiais? Devemos recorrer porque nós somos todos diferentes, temos percepções diferentes e experiências anteriores muito diversas. E, portanto, percepcionamos e retemos a informação de modo muito diferente, sendo mais ou menos sensíveis a determinados estímulos sensoriais. É por isso que, para a estimulação de alguns elementos sensoriais para alguns estudantes funciona melhor do que para outros. Então, vamos diversificar a forma como estimulamos os efeitos sensoriais e a apetência para a aprendizagem. Este gráfico traduz a necessidade de se utilizar realmente vários suportes que estimulem os vários sentidos. Costuma-se dizer que nós aprendemos mais quando nós dizemos e quando realmente fazemos. Estes dados permitem-nos ainda fazer algumas observações. A conclusão mais imediata é que os meios audiovisuais se revelam bastante complexos, enquanto auxiliadores de pedagógicos, mas também bastante importantes e muito completos, na medida em que vão estimular mais do que um sentido. Estas percentagens apresentadas neste quadro servem apenas de orientação, mas traduz mais uma vez a necessidade de utilizar vários suportes. Possivelmente, depois de ouvir uma apresentação, ainda se lembra de muita coisa do que foi dito. Se calhar, passando 3 dias, já não se lembra exatamente das mesmas coisas.
recursos de apoio a utilizar numa sessão de formação estarão, em certa medida, associados aos objetivos da mesma, a natureza da mensagem que se pretende transmitir e o tipo de competência que se pretende desenvolver, bem como, e principalmente, o método pedagógico a utilizar. O uso adequado de vários materiais de apoio pressupõe a importância de captar a atenção, de captar também a retenção e a compreensão dos conteúdos, facilitar a troca de ideias, aumentar o interesse e a interatividade, estimulando o espírito crítico, e diminuir o tempo de formação presencial para que, nesta fase da formação presencial, se dedique mais à interação e ao desenvolvimento do espírito crítico. Sugiro nesta fase a visualização deste pequeno vídeo. Agora vamos ver alguns elementos que são utilizados quando alguns materiais pedagógicos que são utilizados de forma selecionada para a criação de diferentes recursos. E em termos gerais podemos identificar as principais vantagens e limitações. Por exemplo, o texto escrito. O texto escrito melhora a exposição, permite conservar para posteriores consultas, o formando pode gerir o seu próprio ritmo, os formandos têm menos necessidade de tomar notas, ficam mais concentrados no que aquilo que está dito e exige uma preparação a priori, mas depois poupa tempo na sessão. Como limitações, podemos identificar que o formando não controla a evolução da aquisição do conhecimento e não permite um registro espontâneo por parte do professor. No que diz respeito ao quadro, o quadro negro ou quadro branco, as principais vantagens relacionam-se com a facilidade da exposição. É adequado para grandes grupos, permite ainda o registro espontâneo. Relativamente às limitações, o registro de nova informação implica apagar a anterior. Pode perder-se o contacto visual com o grupo e poderá ficar pouco estético. Quando falamos do quadro em papel, é importante dizer que uma das grandes vantagens é que permite conservar os registros para consulta posterior. Permite, se assim for necessário, uma preparação a priori. E permite sempre o registro espontâneo. Relativamente às limitações, importa realçar o espaço limitado, o cavalete de suporte é difícil manuseamento, pode perder-se contacto visual com o grupo e, uma vez que o quadro em papel não é, por norma, muito grande, não é muito adequado para grupos grandes. No que concerne ao quadro magnético, é interessante o seu uso, pois ajuda na exposição, pois permite a aplicação de materiais, outros tipos de materiais, que não seja só a escrita, devido ao facto de ser magnético, permite o registro espontâneo e tem uma boa qualidade estética, de forma geral. Importa realçar que, quando nós queremos introduzir uma nova informação, temos que apagar a anterior. Permite uma interação, uma atualização de ideias que vão surgindo nas discussões. No entanto, o espaço é limitado e esta sua pequena dimensão não torna adequado para grupos grandes. Pode perder-se aqui o contacto visual com o grupo. O projetor é muito interessante porque suporta uma exposição de ideias, permite o uso de fotografias, permite a preparação a priori, poupando o tempo na própria sessão e não é necessário voltar as costas aos formandos. No entanto, não é muito prático quando eu quero fazer simultaneamente um registro espontâneo. No que diz respeito ao uso da TV ou do vídeo, é importante referir que este melhora a exposição, por norma tem uma boa qualidade de som e imagem, é possível avançar e recuar na informação e estimula a concentração. Relativamente às limitações, às vezes pode ser necessário alguns conhecimentos técnicos, principalmente quando o formador pretende desenvolver os seus próprios vídeos. Implica uma preparação prévia e nem sempre se consegue uma boa interação. Que tipos de materiais técnico-pedagógicos eu posso utilizar? Nós podemos utilizar vários e temos alguns exemplos. Documentos com exercícios, leituras complementares, descrição de procedimentos. Mais visuais, como cronogramas, diapositivos, mapas de aprendizagem, mapas do próprio processo ou dos conceitos. Áudio, registro, por exemplo, de instruções. Audiovisuais, como o vídeo ou PowerPoint. E
multimédia, por exemplo, para a utilização de simulações. Relativamente à garantia de qualidade dos conteúdos, é importante garantir a sua adequabilidade, utilidade, transferabilidade, universalidade, modularidade e autonomia. Relativamente à adequabilidade, é importante que os conteúdos vão de encontro aos destinatários. É importante que tenham muita utilidade, ou seja, que haja ganhos e valores percebidos pelos destinatários, que exista a possibilidade de transferabilidade, aplicação em contexto de trabalho, universalidade, ou seja, a fácil assimilação para outros contextos ou uma generalização, a modularidade, em que os conteúdos são criados pequenos módulos passíveis de acoplarem novos conteúdos, e autonomia, independência do seu uso por parte dos formandos. Vamos agora visualizar este vídeo com alguns exemplos de conteúdos produzidos pela Unidade de E-Learning e Inovação Pedagógica do Politécnico do Porto. Está na hora de começarmos a criar os nossos próprios conteúdos e vamos criar pequenas unidades formativas e vamos seguir alguns elementos de qualidade. Vamos seguir uma checklist, uma lista para a elaboração de recursos educativos. Portanto, quando nós criamos um recurso educativo, essencialmente quando estamos a trabalhar num ambiente online, importa não esquecer determinados elementos, como os elementos incluídos no nosso conteúdo, no nosso recurso online, orientam o formando para alcançar os objetivos? Existe um manual de como aceder aos conteúdos? Os conteúdos são organizados de forma lógica? Os conteúdos são atuais, isentos de erros, relevantes? São apropriados para aqueles estudantes em específico? Possui interação? Tem equilíbrio da carga cognitiva? A linguagem utilizada é clara, simples e inclusiva? Existe um dicionário de termos associados ao conteúdo? É possível navegar de forma flexível? Os conteúdos são isentos de ruído, ou seja, informação também em excesso? Os conteúdos são em número suficiente e não em excesso? Não obstante a existência naturalmente de recursos adicionais, opcionais. É feita a distinção entre a leitura obrigatória e as leituras adicionais? E a bibliografia apresentada está toda comentada? Vamos então agora criar o nosso próprio conteúdo de aprendizagem, seguindo o exemplo do PowerPoint que vos é fornecido. Para concluir, importa também referir as ajudas de trabalho. E o que é que são? Constituem instrumentos que fornecem orientações de procedimentos ou factuais a quando da execução de uma atividade, uma tarefa, uma operação. Na prática, são regras, são suportes complementares de um recurso ou de uma atividade, produto, serviço. O que é que são então ajudas de trabalho? Exemplos: ter uma opção Help, de ajuda, ou ter uma página web com explicação dos procedimentos, ter um manual de procedimentos, ou ter as FAQs, as chamadas respostas a perguntas frequentes. Portanto, as ajudas de trabalho são instrumentos de aplicação no contexto de vida. As potencialidades visam essencialmente servir o apoio imediato para a resolução de problemas. Focalizam-se nos aspectos críticos associados às atividades, importante porque reduzem o tempo necessário na execução das atividades, pois esclarecem muitas dúvidas, potenciam por isso os resultados, antecipam mais práticas, possibilitam a definição de estándares de controle da qualidade e melhora a qualidade do autoestudo. Podemos ter ajudas de trabalho de procedimentos, onde se explica step by step o que é que se deve fazer. Por exemplo, instalar um fusível obedece a uma ordem de procedimentos, na qual, se não for respeitada, pode inclusive colocar o sujeito em perigo. Para informação, onde nós vamos fornecer informação extra, e coaching, para um suporte, um apoio mais personalizado.